Vem Espírito Santo, vem. A paz de Jesus, irmãos e irmãs, eu me chamo Danilo, atualmente coordeno o Ministério de Comunicação Social aqui no Distrito Federal e com alegria iremos conduzir hoje o 7º dia da novena de Pentecostes. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te convido a rezar comigo o Veni Creator. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vosso chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual fosse eterno e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Nós iremos meditar no dia de hoje o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 5 a 8. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, neste dia nós estamos meditando sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos, um doutor da lei, um conhecedor das Escrituras, mas que nesse dia precisava se deixar assim envolver pela graça do Espírito Santo. Jesus vai nos revelar que é necessário nascer de novo, é necessário se deixar conduzir pela direção do Espírito Santo, pelo mover do Espírito Santo, porque sem ele nós não conseguimos, irmãos, renunciar a toda a concupiscência da carne, a todo pecado que nos rouba do reino de Deus. Jesus nos afirma que quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus, na certeza de que nós dependemos do Espírito Santo, nós dependemos do auxílio do alto para renunciar a todo o pecado e verdadeiramente permanecer na presença, na graça de Deus. Se deixar nascer do Espírito, nascer da água e do Espírito, irmãos, se permitir a experiência de se abandonar no Espírito Santo e se deixar ser conduzido por ele. E você, principalmente, servo ou participante da renovação carismática, você está no caminho daqueles que buscam essa experiência. É a nossa identidade, se permitir o batismo do Espírito Santo, se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo, isso sendo uma necessidade para nós. Eu te convido, e eu penso que é o nosso desejo, que nesse dia, nesse Pentecoste de 2025, você viva um verdadeiro batismo no Espírito Santo, uma verdadeira efusão do Espírito Santo, para que o próprio Espírito nos conduza a tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, a tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Te convido, meu irmão, a se permitir. Não se intimide em abandonar totalmente na presença do Espírito Santo, porque ele age como quer, ele sopra e age como quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Que assim aconteça conosco, nesse Pentecostes. E para isso eu te convido a rezar comigo, assim como o Papa João XXIII, em preparação ao Concílio Vaticano II. Digne-se o Divino Espírito escutar da forma mais consoladora a oração que sobe a ele de todas as partes da terra. Que ele renove em nosso tempo os prodígios como de um novo Pentecostes e conceda que a Santa Igreja, permanecendo unânime na oração, com Maria, a Mãe de Jesus, e sob a direção de Pedro, dilate o reino do Divino Salvador, reino de verdade e de justiça, reino de amor e de paz. Amém. Nada falta à alma que diz ao Espírito Santo, vem.